bem-vindos a mais uma videoaula da Central do Enem no YouTube. Ciência da Natureza, Componente Química, comigo, professor Mauri Carvalho. Hoje vamos de cálculo estequiométrico. E já de cara eu te falo, existem outros vídeos aqui no nosso canal. É bom que você dê uma olhada no vídeo que fala sobre justamente as leis ponderais da química. É muito importante saber sobre as leis ponderais da química para você entender de onde vêm as relações de proporções que são usadas no cálculo estequiométrico. Porque cálculo estequiométrico nada mais é do que a gente fazer ajustes matemáticos ou utilizar de artifícios matemáticos para trabalhar justamente as proporções que ocorrem entre os componentes, né, de uma reação química. Toda transformação química ocorre sob determinadas condições e também eu tenho determinadas proporções. Eu tenho que respeitar essas proporções para que a reação aconteça com a maior eficiência possível, tá? Por exemplo, numa reação química não adianta você ter reagente em excesso, porque simplesmente, por exemplo, o excesso não reage, ela só reage dentro de uma determinada proporção. Daí então, para eu resolver problemas que envolvam cálculo estequiométrico, eu vou seguir uma sequência bem lógica para que eu consiga fazer esse cálculo sem me perder. A primeira coisa que eu devo ter em mente é que o cálculo estequiométrico se aplica a uma reação química. Logo, uma reação química é representada por uma equação química. Então, a primeira coisa que você vai fazer é justamente encontrar a equação química em um problema que envolva cálculos químicos ou cálculo estequiométrico. O segundo passo é você pegar esta equação e verificar se esta equação está devidamente balanceada, tá? Se ela estiver balanceada, legal. Se ela não estiver balanceada, você vai fazer o balanceamento desta equação para você seguir para o terceiro e último passo, que é a execução do cálculo. A execução do cálculo estequiométrico consiste em você ler um problema de química e identificar nesse problema quais são as substâncias que estão sendo relacionadas. Uma dica que eu tenho para você é que uma reação química pode ter 10 reagentes, 10 produtos, mas só há relação entre duas substâncias. Porque todo e qualquer problema que envolva cálculo estequiométrico, ele é resolvível por utilização de regra de 3 simples e diretamente proporcional, né? Matematicamente, existem as regras de 3 simples, né? Existe a regra de 3 compostos, mas aqui a gente só usa a regra de 3 simples, tá? E elas podem ser direto ou inversamente proporcionais na matemática, porém, na química, nos cálculos estequiométricos, a gente só utiliza a regra de 3 diretamente proporcional, tá? Então, se eu tenho uma regra de 3 simples, eu só vou ter duas colunas. Eu vou ter que identificar quais são essas substâncias, porque elas vão me dar duas colunas de informação. Em cada coluna de informação, você vai ter duas informações numéricas e uma delas será desconhecida. Na verdade, vocês vão ter duas informações numéricas em cada coluna, o que totalizam 4. Porém, uma é desconhecida, por isso a regra de 3. Daí, então, essa informação desconhecida é o objetivo da reação. Geralmente, isso está em uma pergunta ou está numa afirmação, tá? Mais adiante, a gente pode ver alguns problemas que envolvam cálculo estequiométrico. Mas o objetivo agora é que você compreenda como você vai organizar esse seu pensamento. Então, seguindo os 3 passos que foram comentados aqui anteriormente, quando você chega a organizar a regra de 3, é necessário agora que você saiba que você vai identificar quais são as substâncias que estão envolvidas nessa regra de 3, e aí você vai organizar agora qual é a relação que existe entre elas. Essa relação envolve grandezas. Podem ser grandezas químicas ou grandezas físicas. As grandezas geralmente são massa, volume e quantidade em matéria. Também conhecido como mol, tá? Quantidade de matéria. Daí, então, você pode ter 6 tipos de relações. Você pode ter uma relação de massa por massa, você pode ter uma relação de massa por volume, de massa por quantidade de matéria, que é massa por mol. Você pode ter uma relação de volume e quantidade de matéria, você pode ter uma relação volume-volume, ou mesmo uma relação de quantidade de matéria com quantidade de matéria. Determinou a unidade de medida, isso vai te ajudar a executar a regra de 3. Daí, então, você vai para a execução da regra de 3. Mas aí você já sabe quais são as relações. Quando você não tiver isso descrito na questão e você tiver dificuldade de encontrar, lembre-se do seguinte: toda e qualquer informação que envolva massa,
estará sendo determinada com alguma unidade de medida de massa, como por exemplo grama, quilograma, tá? Miligrama. Quando você quiser ter certeza que o problema envolve volume, uma coisa é certa, nos cálculos estequiométricos, o volume só é aplicável a substâncias que estão no estado gasoso. Se elas estiverem em qualquer outro estado físico, ele pode até envolver volume, mas ele vai te informar a densidade, e a partir do volume informado e da densidade daquele líquido, você consegue extrair a massa, ou seja, ele não vai fazer diretamente com volume. E se fizer com volume, esse volume poderá estar em unidades como litro, mililitro, ou mesmo unidades de área volumétrica, né? Como, por exemplo, metros cúbicos, centímetros cúbicos ou decímetros cúbicos. Tá? A quantidade de matéria, gente, reflete a quantidade de partículas. Então, essa unidade de medida é refletida pelo próprio número de mol, que tem como unidade de medida o mol, né? Pode ser refletida por quantidade de átomos, né? Ou seja, quantidade de partículas. Ele pode te perguntar quantos átomos, ou quantas moléculas, ou quantos íons estão envolvidos no problema. Tá? E aí, de posse disso, você vai conseguir organizar matematicamente o teu problema. Tá? Vejamos assim. Vamos a um exemplo. Vamos procurar uma questão aqui. E essa questão já caiu no Enem, né? Aquela história. Cai no Enem, professor? Disse, claro que cai no Enem. Então, vamos à questão. Então, pessoal, vamos à questão, né? E aqui está, uma questão que caiu no Enem, tá? É uma questão de cálculo estequiométrico. É uma questão até simples. Ela só requer que você faça uma leitura com atenção para fazer aqui, no caso, uma abordagem de interpretação. Mas ela tem cálculo, tá? Ela tem um cálculozinho, mas é muito simples de ser feito. Vamos lá. Diz assim a questão. No Japão, o movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva um slogan: uma pessoa, um dia, 1 kg de gás carbônico a menos. A ideia é cada pessoa produzir 1 kg, reduzir, melhor falando, em 1 kg a quantidade de gás carbônico emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Um hambúrguer ecológico? É para já, tá? Então, isso daí é um texto, né? Foi extraído, né? Aí desse site aí da Unicamp, tá? E aí, ele, em cima das informações desse texto, ele vai, então, te indagar a problemática. Olha lá, né? Ele vai te colocar a problemática. Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha, composto exclusivamente por butano, que tem fórmula C4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, apenas com esse gesto, é de... E aí ele tem os dados da questão. CO2, né, que é o gás carbônico, 44 gramas-mol, isso aí é a massa molar, né, ou massa molecular. E o C4H10 também com a sua massa molar, 58 gramas-mol. Pessoal, para resolver isso aqui, a gente pode utilizar aqueles passos, né, são os passos básicos para que você faça um cálculo estequiométrico. Fez a leitura geral do problema, né? Você já conseguiu ver que isso aqui envolve cálculo estequiométrico, porque tem valores, né? Valores referentes à massa, que é o quilograma, né? E uma pergunta referente a uma quantidade, e que a resposta é uma massa, porque as respostas A, B, C, D, E são em quilogramas. Então você já sabe que é um cálculo estequiométrico. Então eu vou seguir esses passos. Primeiro passo do cálculo estequiométrico é, na leitura do problema, eu devo identificar a equação química. Em geral, ela já existe, mas nesse problema aqui do Enem, não. Tá? Eles não mandaram a equação, você vai ter que construir a equação química, tem que identificar qual é a reação. Só que a reação, gente, ela está descrita, olha. Ele está dizendo o seguinte, ele quer uma combustão. Pessoal, combustão é uma reação muito específica. Essa combustão tem como combustível o butano. E, mais ainda, é uma combustão completa. Sabe o que é que isso significa, gente? Vamos lá. Quando eu tenho uma substância orgânica, que é o butano, né, que só tem carbono e hidrogênio, C4H10, se ele vai entrar em combustão, toda combustão necessita do comburente, que é o gás oxigênio. Tá? Quando a combustão, então, é completa, a reação do combustível, no caso aí o butano, com o comburente, que é o gás oxigênio, vão gerar dois produtos obrigatórios. Tá? Quando a substância orgânica vai gerar gás carbônico e água. Se a combustão fosse dita incompleta, gente, no lugar de gás carbônico seria o monóxido de carbono, que é o CO. Mas ele colocou lá que é uma combustão completa. Então agora eu já tenho a minha equação química. O segundo passo
é eu fazer o balanceamento dessa equação química. Balancear uma equação química, gente, é utilizar artifícios matemáticos para cumprir a lei de Lavoisier. Lavoisier fez a primeira lei ponderal da química. É claro que a primeira lei ponderal da química foi proposta para sistemas fechados. Porém, a gente acredita que uma equação química está em um sistema fechado. Por quê? Porque é uma conservação de massa. Significa dizer que a quantidade em massa que eu tenho no reagente, ou seja, antes da seta, é a mesma quantidade de massa que eu tenho no produto, que é depois da seta, tá? E aí, então, você tem aqui que equiparar essas massas. Para que as massas fiquem equiparadas, eu tenho uma situação muito óbvia na química, que é o seguinte: quem vai equiparar a massa é a quantidade de átomos. Então, a quantidade de átomos tem que ser a mesma no reagente e no produto, e daí a necessidade de fazer o balanceamento. O que é o balanceamento? Nada mais do que o ajuste matemático da quantidade de átomo por átomo. Existem algumas regrinhas, tal, enfim. A gente vai utilizar aqui a técnica mais usual, que é uma técnica chamada de técnica das tentativas. Que de tentativa não tem mais nada, tá? O que é que você faz? Você segue, é mais usual, né, que você siga a seguinte ordem. Vai balancear primeiramente metais. Se não tem metais, você vai balancear ametais, tá? E aí, dentre os ametais geral, você balanceia primeiro o carbono, tá? Depois o hidrogênio, sempre por último o oxigênio, tá bom? Então nessa equação aí eu não tenho metal, eu não tenho ametais em geral, mas eu tenho o carbono. Então vou começar por ele. Notem que eu tenho 4 átomos de carbono no butano, que é o C4. Só que lá no produto só aparece um átomo de carbono no gás carbônico. Então eu tenho que ajustar isso. Então basta eu pegar e multiplicar o gás carbônico pelo 4. 4 já é o coeficiente estequiométrico do gás carbônico. Ele está me dizendo o seguinte: nessa reação vão ser utilizados 4 mol de gás carbônico. Ou melhor, vão ser produzidos, 4 mol de gás carbônico. Depois que o carbono já está balanceado, eu vou para o elemento seguinte, que é o hidrogênio. Que eu tenho 10 hidrogênios no reagente, mas só tenho 2 no produto. Daí então, para que isso entre em equilíbrio, eu vou multiplicar o produto por 5. A água especificamente, porque 5 vezes 2 hidrogênios vão dar 10. E aí eu tenho então quantidades agora equilibradas de hidrogênio no reagente e no produto. E por último eu vou olhar o oxigênio, que está desequilibrado. Obviamente eu tenho 2 oxigênios no reagente, mas eu tenho um total de 13 no produto. Como assim 13, né? 13 porque eu tenho 4 vezes 2 oxigênios do gás carbônico, que vão dar 8 oxigênios, mais 5 vezes 1 oxigênio da água, que vão dar 5. E aí 8 oxigênios no gás carbônico, mais 5 oxigênios referente às moléculas, 5 moléculas de água, você tem 13 oxigênios. Para que isso fique equilibrado, então aqui eu vou ter que ter 13 também. Então eu coloco 13 sobre 2, porque eu vou utilizar do artifício matemático de que 13 vezes 2 vai dar 26. E dividido por 2 vai dar 13. Então eu tenho 13 átomos de oxigênio. Bom, acabei o meu balanceamento e agora eu vou para o terceiro passo, que é eu identificar, né, ou determinar quais são as relações, né, ou qual a relação estabelecida, ou seja, quais são as duas substâncias que eu vou ter no meu cálculo estequiométrico e quais são as unidades que elas vão ser trabalhadas. E aí eu vou armar a minha regra de 3 simples e diretamente proporcional. Eu já consigo perceber logo de cara que as substâncias envolvidas pelo próprio texto, né, são quem? Gás carbônico e o butano, que é o C4H10. Então essas são as duas substâncias. Mais um detalhe: gás carbônico vai ter uma relação em massa, porque ele utilizou 1 quilograma ali como referência numérica e unidade de medida. E quilograma é uma unidade de medida que envolve massa, ou é para massa. E a pergunta final quer saber uma quantidade de butano, que a resposta está em quilograma, né? Então quer dizer que ele também quer uma relação de massa. Então quer dizer que eu vou ter uma relação aqui envolvendo o butano e o gás carbônico, massa por massa. Então minha regra de 3 vão ter essas duas substâncias. Bom, quando eu determino qual é a minha relação, eu vou agora colocar valores. Sabendo que a unidade de medida padrão para as duas, né? Ou a unidade de medida utilizada para as duas informações, gás carbônico e butano, é massa, então a primeira coisa que eu vou utilizar é justamente a massa molar de cada substância. Então, o butano tem uma massa molar de 58 gramas-mol,
tá? Ou seja, cada mol equivale a 58 gramas, enquanto que o gás carbônico é 44 gramas-mol. E aí eu tenho um detalhe, o balanceamento aí não está aí à toa, né, gente? Ele está para me dizer qual é a minha proporção. Ele está dizendo o seguinte, olha, a proporção é de 4 gás carbônicos para 1 butano. Ou seja, cada butano consegue produzir 4 gás carbônicos. Então, se é produzido 4 gás carbônico, então eu tenho 4 vezes 44, porque eu tenho 4 mols. Então eu multiplico isso pelo balanceamento, e essa é a importância do balanceamento no cálculo estequiométrico. Já o butano, está subentendido que ele só tem 1, tá, gente? Quando não aparece o índice, ele está implícito, né? Ele está lá, ele é o índice 1, olha o melhor. E se não aparecer coeficiente, é o coeficiente 1. Tudo bem? Então, é 1 ali o coeficiente do butano. Não faz sentido nenhum você multiplicar por 1, vai dar o mesmo resultado. Se você quiser, pode colocar 1 vezes 58. Não vai fazer diferença. Daí a pergunta final da questão, ele quer saber o seguinte. Qual é a quantidade mínima desse gás? Então, se ele não sabe, nem eu, né? Então, aqui é X. X gramas ou X o quê? Quilograma. Porque a minha resposta vai ser em quilograma, tá? Todas elas, ó. Todas as minhas possibilidades de resposta estão em quilogramas. E aí a outra é de 1 quilograma, ou seja, o gás carbônico tem que ser, né, no caso, reduzido em 1 quilograma por dia para bater a meta lá, né, ecológica lá no Japão. Beleza, então. Já tenho a minha regra de 3, vou agora para a minha fase final, que é executar essa regra de 3, tá? Não é difícil, tá tranquilo essa regra de 3, né? Vamos executá-la aí, vamos fazer. Então, como é que fica aí, né? Ah, sim, gente, só um detalhe, tá? Numa mesma linha na regra de 3, você pode ter as mesmas unidades de medida, que você não pode ter unidade de medida diferente na mesma linha e também na mesma coluna, tá? Então, as unidades têm que ser as mesmas, ou na coluna ou na linha, tá? Aí na regra de 3. Então, como eu tenho grama, mol por grama, mol, quilograma por quilograma, tá tudo resolvido. O meu resultado final X aí vai ser em quilograma, tá? Já vai sair direto. Como é que fica essa continha aí, né, gente? Então, quando a gente executa um cálculo estequiométrico, vou aqui fazer uma separaçãozinha e vamos resolver isso daqui, né? Vamos utilizar aqui uma coisinha mais de destaque, então vai ficar assim, tá, gente? Vai ficar x que multiplica 4, que multiplica 44, né? A gente faz o famoso x, porque ela é diretamente proporcional. Quando eu tenho a diretamente proporcional, a gente resolve dessa forma aqui, né? É igual a 58 vezes 1, que vai dar o quê? 58. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, vamos lá. Quanto vai dar x, gente? X é igual, então, a 58, né? Dividido pelo produto de 4 vezes 44, tá? No caso aí vai dar o quê? Vai dar 16, né? E vai 1, 4, 4, 16 e 1, 17, então vai dar 176. Então, x é igual a quanto, né? Então, de cabeça aqui, facinho, não é não? Isso dá aproximadamente, né? Aproximadamente 0,33 o quê? Quilogramas, tá? Pronto, temos a nossa... Então é isso, gente. Cálculo estequiométrico aí na faixa aí. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo encontro. Grande abraço. Até logo.